Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje falaremos sobre um tema muito pedido por vocês. Como imigrar como self-employed, que seria o trabalhador autônomo, né? Todo mundo pergunta, então vamos falar sobre isso, né? Isso mesmo. Vamos lá então, roda a vinheta. E aí, Marilene, é possível então imigrar como self-employed? É difícil, é fácil? Como é que funciona isso? Então, na verdade, o processo de imigração de uma pessoa que trabalha autônoma é o mesmo. A diferença é como a gente prova a experiência profissional. Então, por exemplo, se um dentista trabalha para uma clínica de odontologia, ele vai pedir uma carta do empregador comprovando que ele trabalha para aquela clínica. Se ele trabalha para a própria clínica, a gente vai ter que preparar um dossiê para provar que ele tem a própria clínica e que exerce aquela função na clínica, né? Normalmente com documento de registro da empresa, nota fiscal, testemunho de fornecedores, conselho e tudo mais. Então esse é um exemplo que se aplica para todas as funções. Então, por exemplo, quem é dono de uma loja, dono de um negócio, a gente vai colocar, essa pessoa é o general manager, essa pessoa é o CEO, essa pessoa é o diretor de tecnologia. E a gente vai desenvolver o dossiê voltado para essa comprovação. Então, assim, você continua qualificando para o Express Entry Federal Skilled Worker, com a diferença de que a forma, né, que a gente vai provar essa experiência, ou a documentação que a gente vai fornecer para provar essa experiência é um pouquinho diferente do que se você fosse uma pessoa trabalhando numa empresa normal, né, assim, com carteira assinada e tudo mais. Então, pode variar de acordo com cada caso, né? Mas normalmente é até mais fácil, porque você tem mais controle em como vai produzir a documentação. Detalhe importante, a gente já comentou aqui no canal sobre imigrar como empreendedor, que é uma coisa diferente, mas intrinsecamente ligada, né? O link tá aí, inclusive, que a Marilene falou em detalhes como imigrar, qual a empresa que você pode montar aqui, e é muito importante você assistir esse vídeo também. Mas imigrar como empreendedor é diferente de imigrar como self-employed, né? Sim, na verdade. É outro processo. Na verdade, a gente tem várias opções, né? Então, se você quiser montar um negócio aqui no Canadá, aí você provavelmente está procurando o processo de empreendedor. Se você quiser apenas comprovar a sua experiência como empreendedor no Brasil, mas imigrar como skilled worker, aí a gente vai ter que focar o seu processo na comprovação da sua experiência e fazer o processo para você vir aqui e daqui você decidir como que você vai fazer, né? Então, apesar de você emigrar pelo Skilled Worker, você não tem a obrigação de ser uma pessoa que está trabalhando para uma outra empresa aqui. Então, o processo de imigração do Skilled Worker, essa até é uma confusão muito comum, as pessoas sempre pensam, não, mas, poxa, eu estou imigrando como engenheiro, isso significa que eu tenho que atuar como engenheiro no Canadá, e se eu quiser mudar de área, se eu quiser falar assim, não, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero viver de renda, ou quero montar um restaurante, que é uma coisa completamente diferente da carreira que eu segui aqui no Brasil. Não tem problema nenhum. O processo, ele é sempre baseado no seu passado. Então, por exemplo, se a gente vai olhar para o Express Entry Federal Skilled Worker, eles vão tirar uma foto dos seus últimos 10 anos e tudo aquilo que você fez nesses últimos 10 anos em relação à sua experiência profissional vai contar pontos. Então, por exemplo, se você atuou como engenheiro, como médico, como dentista no Brasil pelos últimos 6 anos, você já tem a pontuação máxima para a experiência profissional e a gente vai usar essa experiência para te qualificar para o programa do Federal Skilled Worker. Chegando aqui, você fala, não, então eu quero montar um restaurante, ou eu quero fazer um curso de graphic designer e ser autônomo. Não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser quando chegar. Exatamente. Já se você optar pelo programa de empreendedor, né, vocês podem olhar o vídeo depois com calma, mas basicamente você tem a obrigação de montar um negócio aqui e você vai ter que provar que esse negócio funcionou para que você possa finalizar o seu processo de imigração. Então são processos diferentes. Né? Mas tem um processo específico de self-employed, né? Chamado self-employed. Isso é verdade também. Então, assim, tem um processo chamado self-employed, mas ele não se aplica para todo mundo que é um trabalhador autônomo. Ele é um processo apenas focado para 3 categorias. Se você trabalha com alguma coisa ligada a esporte ou se você trabalha com alguma coisa ligada à arte, né? Então, esporte, se você é um atleta, se você é um juiz, se você é um treinador, né? Tudo que é ligado ao esporte vai qualificar para o programa do Self-Employed. Se você é artista, e isso inclui design gráfico, pintor, músico, tem uma banda, ganha dinheiro, essa é uma opção também para você emigrar através do programa Self-Employed. E a terceira opção é para quem tem experiência administrando
procurando uma fazenda, né, ou tem uma fazenda no Brasil e tem interesse em comprar uma fazenda no Canadá. Né? Então, esse é um programa que você também pode seguir. A maioria das províncias tem um programa voltado para a parte de fazenda, né? Principalmente as províncias mais afastadas, como Saskatchewan, Manitoba. Mas existe também esse programa federal, que você simplesmente demonstrando que você tem experiência gerenciando uma fazenda e também o potencial para comprar uma fazenda aqui no Canadá, você pode migrar. Potencial, você quer dizer? Sim, capital. Exatamente. Né? Mas é muito? Quanto que você precisa comprovar um valor X? Na verdade, não. Você monta o seu caso. Então, a parte interessante desse programa do Self-Employed é que você vai dizer como você vai se estabelecer aqui no Canadá como Self-Employed. Então, se você dizer assim, olha, de acordo com a minha pesquisa, eu posso comprar uma propriedade rural que vai custar $200 mil canadenses no interior de Saskatchewan e com isso eu vou plantar maçã, né? E você prova que existe no mercado propriedade que tem esse valor e que você tem um capital para poder fazer esse investimento, we are good. Mas você vai ter que provar isso antes. É no processo. Você manda o seu pacotinho pro governo a gente vai preparar juntos, né, essa parte que eu posso te ajudar a como demonstrar que você vai conseguir atingir esse objetivo. E aí o governo vai analisar a documentação e vai tomar a decisão se aprova ou não o seu processo de imigração. Mas Marilene, quais são os critérios que a gente precisa cumprir para imigrar como self-employed? Então, assim, se você qualifica para o programa Self-Employed, né, ou seja, artista, esporte, ou a intenção de comprar uma fazenda, a gente tem um critério muito simples. Você tem que ter 5 anos de experiência Self-Employed nos últimos 5 anos. Se você atingir esse requisito, você já atinge todos os requisitos para aplicar. É importante que essa experiência demonstre que você ganhe dinheiro com isso também. Ou seja, você não pode falar assim, olha, eu sou um contador, mas nas horas vagas eu toco um violão para a família. Não vale assim. Então, mas como funciona? Então, por exemplo, tocar violão. Alguma vez você precisa ter feito dinheiro com essa função de tocar, certo? Há 5 anos atrás. Na verdade, não é 5 anos atrás, é durante 5 anos, nos últimos 5 anos. Então, mas como que funciona isso? Por exemplo, eu toco em barzinho, mas eu toco de vez em quando. Qual que é a obrigação disso? Na verdade, a gente sempre foca muito na comprovação do trabalho full-time, né? Então, se você trabalhou por pelo menos 30 horas por semana, ele é considerado um trabalho full-time. Então, se você, por exemplo, tocou quinta, sexta, sábado e domingo, né? E cada vez que você vai tocar é um engajamento, sei lá, de 5 horas, né? 2 horas de setup, 3 horas de show. Então, a gente fala assim, não, quinta, sexta, sábado e domingo são 1, 2, 3, 4 dias e 5 horas de trabalho, dá 20 horas, né? Então, nesse caso, você vai qualificar como part-time, você teria que ter o dobro do tempo para poder qualificar como full-time, né? Agora, se você falar assim, não, eu toco quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e é um engajamento de 6 horas. Então, 6 vezes 5 dá 30 horas por semana, então a gente consegue usar 5 horas. O mínimo para você qualificar são 2 anos full-time nos últimos 5 anos. Entendi. Só que aí, se você tiver só 2 anos, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar a idade, a gente vai considerar o nível de inglês, a gente vai considerar o nível acadêmico. A parte também financeira é uma coisa que conta bastante, né? Então, na parte financeira, você precisa provar que você conseguiu se sustentar e que você vai conseguir sustentar a sua família com o valor que você recebe desse trabalho e que você também vai conseguir se estabelecer aqui no Canadá com esse trabalho. Normalmente inclui uma visão do passado, né? Então a gente tira uma foto dos seus últimos 5 anos para demonstrar para o governo que você atinge o critério de elegibilidade e também uma foto futura de como você vai atingir esse objetivo como self-employed aqui no Canadá. Precisa de fato? Não, né? Assim, você pode migrar como self-employed, você recebe a residência permanente. Se você falar assim, não, chegando no Canadá eu vou estudar, vou fazer outra coisa. Vou lavar prato. Você não tem esse compromisso de ser self-employed, mas você, no momento da sua aplicação, você tem que demonstrar a intenção, né? E aí a gente tem que preparar a documentação para provar que você tem essa intenção e que essa intenção é viável, né? É possível. Agora, você falou das áreas, né? Um contador que é self-employed, que trabalha pela empresa dele, por exemplo, dentro dessas outras áreas, um administrador, sei lá, ele não vai poder aplicar nesse processo.
Correto. Então, assim, essa é uma confusão bem comum, né? Que as pessoas às vezes pesquisam, identificam, poxa, tem um programa de self-employed, eu sou self-employed, então eu vou aplicar. Não, esse processo é específico para quem trabalha ou na área de esportes, ou na área de artes, ou com fazendas, né? Então, assim, se você é um contador, por exemplo, que foi o seu exemplo, e você é self-employed, ou seja, você tem o seu próprio escritório de contabilidade, o seu próprio escritório de advocacia, por exemplo, você não qualifica para aplicar para o programa self-employed, mas a sua experiência continua sendo elegível para aplicar como skilled worker. Olha só. Então, importante isso, importante. É uma confusão comum, mas assim, não se preocupe, você continua qualificando, é só para um programa diferente. Bom, mas... Eita! O que aconteceu? A luz. Acabou a luz aqui, inclusive escureceu. Acabou a luz, tivemos que esperar carregar a luz de novo aqui. Mas estamos de volta, né, Marilene? Estamos firmes de volta. E fortes. Firmes e fortes. Bom, pelo que você falou, parece muito fácil, né? Parece muito simples, um mar de rosas, né? Mas assim, tem alguma pegadinha? Como é que é? Tem que ter, né? Bom, tem uma pegadinha, né? Na verdade, a pegadinha do programa do Self-Employed é o seguinte. Até dezembro de 2015, existia o tempo de processamento publicado no site do governo canadense por país. Então, a gente sabe que a média de processamento da aplicação de Self-Employed no Brasil era em torno de 9 meses, no Canadá em torno de 14 meses. E essa foi a última publicação feita em relação ao Processing Time do CIC, né? Em relação ao processo de Self-Employed. Em 2016, o governo mudou a forma como ele publica o tempo de processamento do self-employed e não tem mais essa informação por país. Só tem uma espécie de máximo de tempo que demora, considerando todos os países. Se a gente olhar para a lista de 2015, a gente vê que tem países que o tempo de processamento era 96, 97 meses. Nossa, né? Senhora! É muito tempo. A gente tá falando o quê? De quase 10 anos? Nossa! Então, é muito tempo. Isso era normalmente para países que têm uma demanda muito grande, né? Como, por exemplo, Índia, China, Turquia. Então, esses países têm muitas aplicações e por isso que a fila era muito grande. Só que agora, a gente não tem como assegurar que o seu processo vai ser processado dentro dos 9 meses. A gente não tem como saber o tempo de processamento do Brasil ou do Canadá, porque a gente não tem essa informação pública. A gente continua se baseando no tempo de processamento da última vez que foi publicado, em 2015. Nós tivemos aplicações de clientes que nós entregamos e tivemos a finalização no ano de 2016, então em torno de 8, 9 meses, fazendo o processo para quem está no Brasil, em torno de 14, 16 meses para quem está fazendo o processo dentro do Canadá. Mas a verdade é que, como não está oficialmente publicado no site canadense, a gente não pode cobrar. Então, se deu 9 meses, eu posso até tentar cobrar, mas o governo pode me responder, mas espera aí, no site está dizendo que o tempo de processamento é de 96 meses, então espera. Quando a gente processar, a gente vai entrar em contato. Caramba. Então, eu entendo, né? É difícil você querer, de repente, investir num processo que você não sabe exatamente quando vai terminar. E aí é uma questão, assim, de apostar as suas fichas, né? Como eu disse pra vocês, a gente teve casos que a gente aplicou já em 2016 e que já foram finalizados com prazo de 8 meses, por exemplo. E a segunda pegadinha é que, assim, o programa do Self-Employed, ele é muito, muito antigo. E ele não foi revisto por muitos e muitos anos. Ou seja, é um programa que, para você ter ideia, pro Education, você sequer precisa fazer o Education Credential Assessment. Você tem que apresentar a tradução juramentada do seu nível acadêmico. Então, é muito antigo a forma como ele foi criado, estruturado, para ser avaliado em relação à elegibilidade. Então, o artista, eu vou ter que fazer a piadinha, não vai ter jeito, Maria. O artista, ele era pintor rupestre das cavernas. né? Foram talvez pensando nesse caso antigo que eles criaram os critérios, né? E não foi revisto. Então a gente está esperando que o processo do self-employed possa ser alterado a qualquer momento pelo governo. A gente não tem nenhuma notícia em relação a isso, né, até o presente momento, mas a gente imagina que uma hora eles vão olhar para esse processo e vão falar, a gente vai alterar o critério, né? Então a gente não sabe se pro bem ou pro mal, mas com certeza se você qualifica, é uma oportunidade para aplicar, muito parecido com o que aconteceu quando em 2014 o governo decidiu não ter mais aplicações através do Federal Skilled Worker, que tudo seria através do Express Entry. Na minha opinião, isso é uma coisa que pode acontecer com Self-Employed, né? Então, é importante que enquanto o programa não muda, se você qualifica, você já aplicar, né? Principalmente para quem já tem mais idade, para quem sabe que se a gente tiver alteração nesse processo, pode ter problemas em ser elegível, né? Hoje acaba sendo realmente muito fácil. São 5 anos, dentro de 5 anos,
ou 2 anos nos últimos 5 anos, mais algum nível acadêmico, mais algum nível de inglês, mais idade. Acaba sendo relativamente fácil para ser elegível se você trabalha com arte, com música, com esportes ou com fazenda e quer emigrar para o Canadá, não perca a oportunidade. Vamos começar o quanto antes. Ou seja, vale a pena fazer esse mesmo. Não vale a pena nem você tentar o outro. Se você é dessa área, vale a pena você ir direto nesse, né? Depende, assim, é muito difícil falar de uma forma generalista, porque existem prós e contras de cada processo, né? Uma pessoa que é artista, uma pessoa que é de esportes é também um skilled worker, então pode entrar pelo programa do Express Entry. E eu fico muito resistente de falar assim, não, vale a pena fazer esse? A resposta curta é sim, vale a pena. A resposta longa é, depende do seu caso, né? Então a gente normalmente indica uma consulta para que a gente possa avaliar a sua situação, avaliar os documentos que você consegue utilizar para comprovar a sua experiência, para que a gente possa determinar, será que vale a pena esse caminho ou um caminho alternativo? Agora, se você já sabe que para o Self-Employed você qualifica e para o Express Entry você pode até qualificar, mas com uma pontuação muito baixa, vamos seguir para o Self-Employed. Muito bom. E quem se interessou agora pode contratar a Marilene da Visa Immigration. Dá um recado aí pro pessoal, Marilene. Nós, da Visa Immigration, somos uma empresa canadense, no qual somos regulamentados para fazer processos de vistos e imigração para o Canadá. A gente vai te guiar durante todo o processo, até a finalização, até a decisão final. É lógico que nós não podemos garantir o sucesso, mas nós vamos trabalhar juntos para que o seu processo tenha maior chances de sucesso de ser aprovado. Entre em contato com a gente, o nosso e-mail de contato é o contact@visaimmigration.com. Os dados estão aí embaixo. E também estão na descrição do vídeo. É isso aí. Marilene sempre abrilhantando aqui no nosso canal. Se vocês tiverem dúvidas sobre imigração, comentem aqui embaixo e a Marilene vai voltar para respondê-las. E é isso. Queria agradecer a Marilene. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Até, pessoal!